a contar a história da nossa Alice de hoje. Dani, eu sempre quis contar a minha história para você, mas cada vez que eu lembro disso, eu tenho até gatilhos. Eu te acompanho há 5 anos e você não tem noção como seu canal me ajudou. Me ajudou a me levantar novamente. Você e as histórias das Alices e dos Romeus. Tá vendo, gente, como é importante a história de vocês? Às vezes você acha assim, mas a minha história, Dani, é uma história tão boba. Não, gente, não existe história boba. Toda história tem um aprendizado. Tudo você tem algo para passar para outra pessoa, né? Então, muito obrigada, Alice, por ter escrito a sua história. E muito obrigada a todas vocês, né, que estão sempre aqui mandando as histórias pra gente. Então, Dani, eu entendi que todo mundo tem seus fantasmas, todo mundo tem a sua maneira de encarar os problemas. E agora eu me senti preparada para dividir com vocês o que aconteceu. Bom, eu tive um relacionamento de 2 anos. Foi um relacionamento tóxico. Eu fiquei presa naquela relação. Aquele homem, ele me diminuiu, apagou meu brilho e fez eu me sentir uma pessoa muito pior. Ele me controlava, ele me humilhava e mesmo assim eu ficava. Eu ficava naquela relação, pois eu tinha a ilusão, a esperança que um dia ele iria melhorar. E Dani, ele me colocava tão para baixo que eu achava que ele era o único que me amava de verdade. Mas um dia eu criei coragem e eu já não aguentava mais todos aqueles abusos dele. E um dia eu dei um basta e fui embora. Porque ela contou breve essa relação, gente, porque não é dessa que ela quer contar, tá? Ela quer contar a próxima relação dela. Bom, aí ela ficou 2 meses com esse homem, só pra vocês prestarem atenção. 2 meses com esse homem, vivendo um relacionamento abusivo, que ela era feia, que ela era gorda, que ela era isso, que ninguém ia gostar dela, que ninguém amava, papapê, pepepô, né? 3 semanas depois, ela não tinha nem se refeito ainda desse relacionamento. Eu tentando juntar meus pedaços, ele apareceu. Quem? Jurandir. Dani, ele me deu um oi no Facebook. Eu frágil, carente, querendo acreditar que o amor existia, respondi com outro oi. Por 3 meses, nós nos falamos todos os dias. Ele soube me envolver. Ele falava exatamente o que eu queria e o que eu precisava ouvir. Ele falava, Alice, você é uma mulher forte. Você merece alguém melhor do que seu ex. Eu nunca faria com você o que ele fez. Dani, ele me contava do sonho que ele tinha de ser pai, de construir uma família. Então vocês imaginam, né? Alice tá lá, baixo de cu de cobra. O cara tá lá elogiando, quero ser pai, quero fazer uma família. Alice pensou, Deus me mandou, né? Presente de Deus, né? Foi mandado para mim. Ele contava que o casamento de 35 anos dos pais dele era uma inspiração para ele. Ele nunca tinha visto os pais dele discutirem. Ele queria exatamente aquilo para a relação dele. Mas algo não se encaixava. Estava tudo perfeito demais. Histórias muito redondas, muito certinhas, promessas demais. Mas óbvio que eu ignorei todos os sinais, né, Dani? Porque no fundo eu queria muito que aquilo tudo fosse verdade. E naquele momento eu precisava que aquilo tudo fosse verdade. Eu precisava acreditar em tudo que ele estava me falando. Até que um dia ele me disse, Alice, quero te ver. Meu coração disparou. Eu já estava apaixonada. Fazia planos com um homem que eu ainda nem conhecia. Em um domingo, ele chegou na minha casa. Nós não morávamos tão longe, ele estava na cidade, ele não era ela não quer que fale o estado, mas ela é de um estado do norte do Brasil e ele era do sul. Ele estava ali trabalhando, tá, gente? E a cidade que ele trabalhava era 1h30 da cidade dela. Então, ele foi até a cidade dela para conhecê-la.
Quando ele parou na porta da minha casa, eu achei que eu ia desmaiar. Ele era ainda mais bonito pessoalmente do que pela câmera, porém um pouco mais baixo do que eu imaginava. Mas na minha cabeça, ali estava o meu príncipe encantado, o pai dos meus filhos, o homem que tinha me prometido o amor eterno. Então saímos para conversar. Quanto mais nós conversávamos, mais eu sentia que nós tínhamos uma conexão muito forte. Era como se ela já conhecesse ele. Só que ao mesmo tempo, gente, desta conexão, ela achava que tinha alguma coisa errada ainda. Tinha coisas ali que ele falava que ela custava acreditar, ela achava que não era verdade, sabe? Mas ela preferiu ficar ali acreditando, né? Ela falou assim: Dani, eu precisava acreditar no amor. Eu sei que tudo isso é muito louco, mas era a sensação que eu tinha. Cheguei até a pensar em deixar pra lá essa relação, mas ele era intenso, envolvente e eu gostava daquilo. Então assim eu resolvi tentar. E essa foi a pior decisão que eu poderia ter tomado na minha vida. Os dias foram se passando e nosso relacionamento acelerando. Em pouco mais de 5 meses juntos. Então, gente, 5 meses juntos, tá? Ele falava do futuro. Ele falava da gente ter nossa casa, nossos filhos, uma vida juntos. Então, Alice foi se empolgando. Começamos a olhar uma casa para comprar. Depois decidimos alugar primeiro. Ela é dentista, gente, ela se formou em odonto. Ela falou que trabalhava numa clínica, que são vários consultórios, não era o consultório dela, tá? Era uma clínica. E ela já tinha dado parcialmente ali como é que fala quando você vai sair? Aviso prévio. Então ela falou lá na clínica: olha, gente, eu vou mudar, eu vou para outra cidade, uma cidade aqui perto, eu vou me casar e já tô avisando que eu vou sair em breve, né? Então, ok. Foram lá olhar a casa, né? E Alice já estava pronta para se casar e mudar de cidade. Dani, um dia ele me chamou para jantar. Fomos num restaurante. Ele se ajoelhou e no meio do restaurante ele disse: Alice, casa comigo. Dentro de mim uma voz gritava: não, Alice, não aceita, não faz isso. Mas eu disse sim. Meninas, tinha tantos sinais que eu fico pensando como que eu pude ser tão idiota. Um sinal enorme, né? Iríamos casar no sítio do meu tio. O pastor da igreja dos meus pais faria a cerimônia. Encomendei um bolo, faríamos um churrasco. Meu pai disse que pagaria pela festa, pois eu sou a filha xodó dele. Resolvemos então alugar uma casa lá na cidade de Jurandir, onde ele estava trabalhando. Ganhamos alguns eletrodomésticos. Minha família estava muito envolvida nesse casamento. A dele não estava tão envolvida, pois eles moravam longe, mas eles chegariam 2 dias antes da cerimônia. Eles são do sul do Brasil e eu moro no norte do Brasil, então, do outro lado, né? Mas, como estávamos muito ocupados, ele disse que depois da cerimônia eu teria muito tempo para conhecer a família dele. Bom, um dia antes do casamento, nos falamos pela manhã. Ele estava de poucas palavras, mas levei aquilo como nervosismo. Tínhamos combinado de não nos ver no dia do casamento. Eu iria cedo para o salão me arrumar e o casamento estava marcado para 5 horas da tarde. Lá em casa estava uma festa. Alguns parentes vieram de outras cidades e, no fundo, eu sabia que tinha algo errado. Mas eu me questionava se eu não estava sendo negativa. Às 4:30 da tarde, eu estava prontinha no salão. Do salão que ela se arrumou para o sítio, eram 40 minutos. Então, o casamento estava marcado para 5, estava no horário bom. Eu chegaria na hora certa. Eu estava ansiosa. Perguntei à minha prima se estava tudo pronto. E ela disse que sim, que a decoração estava linda, a comida, as bebidas, mas que Jurandir ainda não tinha chegado.
Eu falei com ela para não se preocupar, que a família dele estava na casa dele, às vezes se atrasaram um pouco. Então ela sai lá do lugar que ela estava, ainda ia dirigir 40 minutos, Jurandir já devia estar chegando, né? Entrei no carro e partimos. Eu, meu tio e minha prima. A minha ansiedade estava gritando. Eu estava com vontade até de vomitar. Antes que vocês perguntem, eu tinha pedido demissão já do meu trabalho e eu e Jurandir tínhamos alugado um apartamento no meu nome, pois o dele estava sujo. Montamos o apartamento com os presentes ali que eles ganharam antes e Jurandir já tinha 15 dias que estava nesse apartamento, gente. Tinha levado os paninhos de bunda dele para lá, tá? Mas voltando ao casamento, cheguei no sítio 5h15. Minha mãe veio falar comigo e disse: filha, Jurandir ainda não chegou. Eu comecei a ficar preocupada. Eu falei: como assim? Tentei ligar para o telefone de Jurandir e estava desligado. Pensei, talvez acabou a bateria, né? Deve estar sem sinal na estrada. Claro, né, gente? De algum jeito ela tinha que colocar ali alguma esperança que aquilo ali não estava acontecendo com ela, né? Então deu 5 horas, 6 da tarde e nada. E nada de Jurandir telefonar também, tá? Os convidados já estavam cochichando naquela altura. Todos já sabiam que Jurandir não tinha aparecido. Meu pai segurava minha mão e eu estava prestes a desmaiar. Já tínhamos ligado para ele mais de 1000 vezes. No casamento estava somente um amigo dele e disse que não sabia o que tinha acontecido. 6 da tarde, nada. Eu já estava desesperada. Os convidados estavam todos cochichando naquela altura. Todos já sabiam que Jurandir não tinha aparecido. Meu pai segurava minha mão. Eu estava prestes a desmaiar. Já tínhamos ligado para Jurandir mais de 1000 vezes. E ninguém atendia. E no casamento, Jurandir não tinha amigos, lembra que ele não era daquela cidade? Então foi um amigo de Jurandir no casamento deles, tá? E ele disse que não sabia de Jurandir, não sabia o que tinha acontecido, que não tinha visto ele por esses dias. Bom, os pais de Jurandir, que supostamente teriam chegado 2 dias antes, eu não tinha ainda falado com eles e nem visto eles, pois supostamente nós nos veríamos na cerimônia, né? E depois eles iam ali, ela ia conhecer os pais de Jurandir. As horas passavam e nada. 8 da noite, alguns convidados já tinham ido embora. Restava minha família e alguns amigos mais próximos. Sem eu saber, uma prima minha tinha pego a chave da nossa casa com a minha mãe e ido lá com o marido dela. Quando ela chegou lá, ela ligou para minha mãe e disse que não tinha nenhum sinal de Jurandir lá. Aliás, nenhum sinal mesmo, tá, gente? Porque até as roupas de Jurandir não estavam lá. E ela falou assim com a mãe de Alice: olha, tem as coisas aqui que eu acho que é as que a Alice mandou, dos eletrodomésticos e tal, mas não tem nenhum indício desse Jurandir aqui, nem roupa dele, nada, não tem nada aqui. Bom, ele não tinha muita coisa, Dani, pois ele morava numa república antes. Ele disse, como ele estava há pouco tempo na cidade, ele ainda não tinha se estabilizado. Então, os eletrodomésticos que tinham lá no apartamento foi o que a gente tinha ganhado no casamento. Algumas coisas eu comprei, né? E iríamos arrumar tudo depois do casamento. A lua de mel a gente só ia tirar no final do ano. Bom, minha prima perguntou ao vizinho se tinha visto alguém ali no apartamento. O vizinho disse que não. Eu estava aos prantos. Achei que o Jurandir tinha sofrido um acidente. Achei que o Jurandir tinha sido sequestrado. Dani, eu estava em negação. Eu não conseguia acreditar que aquilo estava acontecendo comigo. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nada, nada, nada. Quando deu 9 horas da noite, minha prima chegou no sítio novamente. Eu insistia que algo tinha acontecido. Eu falava, vamos ligar para os hospitais. E minha prima disse, Alice, acorda. Não tem nenhuma roupa dele no apartamento. Ele foi embora. E
Ali, eu acho que eu entendi que eu tinha saído de um relacionamento tóxico para entrar em algo muito pior e muito mais cruel. Fui para casa completamente destruída naquela noite. Deitei ali no meu quarto, chorei muito, muito mesmo. Minha família me apoiou, minhas tias, primas ficaram em casa naquela noite. Meus pais também estavam muito tristes por mim. Passei aquele final de semana de cama. Meus pais chamaram a família para comer e beber a comida do casamento. Eu tinha até indigestão só de pensar naquela comida, mas não íamos jogar tudo fora, né? Na segunda-feira eu acordei, tomei um banho, levantei minha cabeça e fui com minha prima até o apartamento. Afinal, tinham coisas para ser organizada. Conversei com o proprietário, expliquei o que tinha acontecido e conseguimos cancelar o contrato. Os presentes eu decidi devolver, mas ninguém quis de volta. Então eu resolvi que também estava na hora de eu me mudar. Uma das minhas amigas de faculdade tinha aberto um consultório e ela tinha uma sala vazia. Conversei com ela e ela disse: Alice, vem para cá, abre seu consultório aqui. Conversei com meus pais e falei que eu ia me mudar para a capital, né? E meus pais super me apoiaram. A minha amiga conseguiu um apartamento para mim no mesmo condomínio que ela morava. Eu tinha ganhado bastante coisa de casamento, então acabei montando meu apartamento com alguns presentes e comprei o que faltava. Com 15 dias depois disso tudo, gente, como a vida da gente muda, né? 15 dias depois, ela achou que ela ia estar casada com o Jurandir e tal. Não, ela estava na capital, morando em um apartamento sozinha e com uma sala alugada na cidade, que era o consultório dela. Dani, eu estava começando uma nova vida. Nessa rápida e desastrosa aventura com Jurandir, eu aprendi que nem todo eu te amo vem com verdade e que nem todo abandono é perda. Muitas vezes é livramento. Adorei essa frase, gente. Nem todo abandono é perda. Às vezes é livramento. Anotem aí. Temos que deixar essa frase aqui, ó, guardada no nosso canal. Bom, depois que tudo aconteceu, eu não fui atrás de saber o que tinha acontecido com ele. Eu não queria explicações, não naquele momento. Nada que esse homem falasse e fizesse, né, poderia fazer eu desculpá-lo. Eu fiquei mais de 1 ano sem notícias de Jurandir. Como ele não tinha redes sociais, segundo ele, não tinha como nem eu olhar para saber como ele estava. Mas ela decidiu bloquear mesmo assim da vida dela, né? Dani, 1 ano depois desse fictício dia aí, fadídico, né? Fictício, não, fadídico dia aí, recebi um pedido de amizade no Facebook. Não tinha o nome dele. A foto era de um pato. Eu não sei porquê, mas eu tive quase certeza que aquela presepada era Jurandir. E bingo, eu estava certa. Antes que eu falasse algo, ele estava escrevendo um recado. Ele me pediu desculpas, disse que nunca teve a intenção, as coisas aconteceram e ele não sabia o que fazer. Ele, antes de mim, tinha um relacionamento de 6 anos. Porém, 2 meses antes do casamento, essa menina foi até lá, a cidade que ele morava. Lembra que eu falei que às vezes ele sumia por uns dias? Provavelmente foi num desses dias aí que Jurandir sumiu, né? Segundo ele, eles estavam terminados, mas acabaram ficando juntos. E quando ele foi contar aos pais dele que ele iria se casar comigo, a mãe dele contou que ela estava grávida. E os pais dele disseram que ele não podia se casar com alguém que ele mal conhecia e deixar uma pessoa que ele tinha um relacionamento tão longo enfrentar esse momento sozinho. Então, 2 dias antes do casamento, Jurandir resolveu arrumar as coisas e ir embora. Isso foi o que ele contou para ela. Dani, ele não teve coragem de me falar
que os pais dele não viriam, que ele ia ser pai. Ele foi um frouxo. E foi assim que eu falei com o Jurandir pela última vez. Então o cara não teve o pingo, gente, de, sabe, de compaixão com ela. Não é que ele era obrigado a casar, mas ele poderia muito bem ter chegado, se ele estava com tanto medo, mandasse uma mensagem: olha, Alice, aconteceu isso, isso e aquilo, não vai ter como a gente... Sei lá. Agora, fazer a menina ir até lá, fazer esse papel dela de noiva lá, esperando ele, e ele não aparecer... Nossa Senhora da Penha, não sei nem o que eu fazer com isso. Hoje, quando eu penso em tudo que aconteceu, Dani, nem parece que foi comigo. Mas essa relação, ela me libertou. Ela me fez andar para frente. Isso tudo aconteceu há 8 anos atrás. Hoje em dia eu namoro há 4 anos com um homem maravilhoso. Nem sei se quero me casar. Acho que eu fiquei meio traumatizada. Hoje eu tenho meu próprio consultório, viajo muito, tenho meu apartamento e vejo que o que aconteceu comigo tinha um propósito: esquecer o ex e me tirar da minha zona de conforto. Eu prefiro pensar assim: aprendi a ver o lado bom de tudo. E nessa história, não teve nada melhor do que isso. Dando um beijo pra você, pra Betão e todas as mulheres maravilhosas que fazem parte desse canal. E um super beijo pra você, Alice. A gente fica muito feliz de que você conseguiu tirar algo bom de uma história tão triste. Claro que eu não acho que as pessoas têm que passar na nossa vida e fazer algo de ruim, porque isso pra mim foi alguém que fez algo de ruim pra você, né? Mas eu acredito que tem pessoas que passam pela nossa vida para realmente, gente, fazer a gente, sei lá, pensar ou, sabe, desencanar de algum relacionamento. Eu não sei, tem gente que passa assim e dá aquela modificada, aquela chacoalhada na nossa vida e depois some. E eu sou meio igual a você. Eu tento pensar sempre pelo lado bom das coisas, né? Apesar que é difícil a gente achar um lado bom, né? Numa história que alguém te enganou, tudo. Mas eu acho que o lado bom foi realmente esse aí que você falou. Você saiu da sua zona de conforto, hoje você tem seu consultório, você tem seu apartamento. Você já imaginou, Alice, que você poderia ter largado tudo para ir morar com esse homem, né? Um homem frouxo, porque o papel que ele fez não é de homem, é de moleque. Então, por aí a gente já tira a espécie que ele deve ser, né? Então, você já imaginou, você poderia estar nessa vida, você poderia ter parado de trabalhar, não sei, porque você ia mudar de cidade, né? Você poderia ter parado de trabalhar. Tanta coisa podia ter acontecido na sua vida e hoje você tá numa situação assim muito melhor. Então, é realmente o que não mata me fortalece, sabe? Claro que a gente sente muito pelo que você passou. Acho que ninguém merece passar algo assim. Principalmente, já tivemos outros casos aqui de noivas também que foram abandonadas às vésperas do casamento, né, no casamento. E eu acho isso de de uma maldade tão grande. Você fazer a pessoa fazer tudo isso, porque tudo bem que as pessoas falam, né, casamento se acaba até na porta da igreja. Mas, cara, eu acho que a pessoa, assim, antes dela se comprometer com algo, ela tem que ter muita certeza daquilo. Então, se você não gosta de alguém, se você não sabe se ama aquela pessoa de verdade, se você não sabe se é isso mesmo que você quer para sua vida, você tem que pensar muito bem antes de fazer um compromisso desse tamanho, né? Fazer com que a pessoa faça uma festa de casamento, convide os parentes. Mas, vamos lá, né, Alice? Tinha todos os sinais nessa história que isso não ia dar certo. Como você disse, você ignorou todos os sinais por você querer entender ou acreditar, né, que amor existia e tal. Mas, gente, tinha todos os sinais, desde o começo. O cara não te apresentou os pais dele. Essa pressa de se casar, que eu nem entendi, talvez
Como você estava machucada, talvez ele também tivesse lá pelo relacionamento dele que acabou, sei lá, vai saber, né? Tinha muitos sinais aí. Muitos sinais que isso aí, sabe, ia subir no telhado. Mas que bom que tudo no final deu certo. Que hoje você tá bem melhor do que você tava antes, tá bom? Um super beijo pra você, fica com Deus e até nos próximos vídeos. Tchau!